O centro da mensagem de Paulo, ou seja, o foco da mensagem, o essencial dessa mensagem, era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo crucificado. Veja o texto de 1 Coríntios 2:2. Porque decidi, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Veja, ele não teria outro interesse, ele não teria outro discurso, ia esquecer tudo, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. Qual verdade Paulo apresentou aos crentes de Corinto em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 17 até 31? Bem, ele diz que a pregação do evangelho não na sabedoria humana, para não anular para não anular a cruz de Cristo. Não era através de sabedoria humana ou através de discursos filosóficos que ele ia apresentar o evangelho, mas apresentando o Senhor Jesus Cristo. A cruz que era loucura para os que se perdem, e era o poder de Deus para os salvos. A loucura da pregação. Paulo falava ainda sobre a inutilidade da sabedoria humana. Isso quer dizer a inutilidade da sabedoria humana, a incapacidade da sabedoria humana para propiciar a reconciliação com Deus, a salvação. A crucificação de Cristo era um escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Entretanto, Cristo era o poder de Deus e expressava a sabedoria de Deus. Mais ainda, Paulo dizia que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas, as coisas humildes, as desprezadas. Para quê? Para que ninguém se vangloriasse na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo declarou que não foi enviado para batizar, e sim para anunciar o evangelho na cruz. Para esclarecer essa afirmação, considere dois pontos. O verbo grego traduzido por enviar é apóstelo, que deriva da mesma palavra de apóstolo. Assim, a principal tarefa apostólica de Paulo era a proclamação do evangelho. Suas palavras sobre o batismo não significavam que o batismo não fosse importante ou que fosse menos importante do que a pregação. Ele, ao contrário, estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo e em vez de exaltar aquele em cujo nome foram batizados, Jesus Cristo. Mas ainda Paulo falava sobre a filosofia humana, sobre a sabedoria humana, a lógica e a ciência, e a sabedoria divina. Se a gente vai lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, nós vamos ver como é a sabedoria divina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o princípio ativo da sabedoria é o temor do Senhor. Paulo não subestimava a sabedoria humana. Entretanto, ao falar em palavras de sabedoria humana, Paulo não estava desaprovando discursos eloquentes. A ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. A expressão remete à retórica grego-romana. Em Atenas, Paulo recorreu à lógica, à ciência e à filosofia, mas colheu pouco frito. Por isso, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, a não ser senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa deve ser a nossa pregação, irmãos, a nossa pregação hoje. Devemos pregar o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo crucificado. Crucificado por quê? Crucificado por causa dos nossos pecados. Crucificado para quê? Para nos justificar, para atribuir a nós a sua justiça, a sua perfeita e santa justiça. Portanto, irmãos, também nós, enquanto cristãos adventistas do sétimo dia, temos que nada saber a não ser o Senhor Jesus crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado por minha causa, foi crucificado por causa de cada um de nós. Por isso, nós nunca devemos esquecer do Senhor Jesus, mas do Senhor Jesus crucificado, o nosso Salvador.